Então, hoje vamos estudar uma aplicação do movimento com aceleração uniforme que a gente vem discutindo até agora. Recordando, então, rapidamente, a gente partiu das definições de velocidade e aceleração. Estou colocando elas aqui, velocidade média, aceleração também seria média, mas por enquanto a gente não vai tratar de aceleração variável, então basta dizer aceleração, né? Aqui são as versões unidimensional dessas quantidades, né? Se a gente estivesse falando em duas dimensões, a gente poderia colocar da mesma forma, né? A variação no vetor posição, a variação no vetor velocidade. Então, aqui a gente teria três componentes, né, de cada uma dessas quantidades que corresponderiam aqui tem Vx, Vy, Vz e aqui também. Certo? E cada uma dessas componentes, então, Vy seria dado por ΔY por ΔT, Vz por ΔZ por ΔT, e da mesma forma AX, AY, AZ. Né? Então, eu estou só discriminando, ou colocando explicitamente como seria em três dimensões, porque daqui a pouco a gente vai entrar no caso de movimento bidimensional, né, ou tridimensional. E daí vai ser importante a gente saber como resolver essas quantidades de maneira independente, tá? Então, lembram no vídeo, algumas aulas atrás, que a partir dessas definições a gente conseguiu chegar nessas equações de movimento. Desculpa, aqui ainda é o A. Depois vai virar G. Antes eu não tinha colocado explicitamente Vx, V0x e x aqui, porque a gente estava sempre falando numa dimensão só, né? Agora, aqui a gente vai estar falando em duas ou em três dimensões. Vai ter um movimento em x ou um movimento em y. Primeiramente, vamos tratar da aceleração só numa direção, tá? Na direção y. Então, esse tipo de movimento, a gente chama de movimento de queda livre. Na verdade, o nome mais adequado deveria ser movimento vertical sobre aceleração da gravidade, né? Ou movimento vertical sobre aceleração constante. Não significa que está sempre em queda, no sentido usual da palavra, né? Que está caindo. E livre significa que não tem nenhuma força agindo nesse corpo que não seja a força da gravidade, né? A gente nem entrou ainda na ideia de força, mas então, só antecipando, a força é aquilo que vai provocar uma mudança no movimento da partícula, né? Uma aceleração. Então, quando a gente está próximo da superfície da Terra, por exemplo, né? Tá? Se tem um objeto aqui, né? Ele está sempre sujeito à atração da Terra, que está toda ela aqui embaixo, né? E essa atração nesse objeto provoca uma determinada aceleração. Certo? Então, a gente sabe isso da nossa experiência diária. Se eu largo um objeto, no primeiro segundo ele anda uma certa distância, no segundo segundo ele anda mais,
no terceiro segundo ele anda mais e assim por diante. Então, para o mesmo intervalo de tempo, ele está andando distâncias diferentes, deslocamentos diferentes. Isso significa que o movimento é acelerado. Quanto que é essa aceleração? Tá? Essa aceleração de movimento livre em queda é o que a gente chama de aceleração da gravidade, que a gente, em geral, chama de G. Bom, discutir um pouco mais sobre isso. Todos os objetos caem com a mesma aceleração? Se eu largo uma pedra e uma pena, tá? Estou falando de propósito nesse caso porque ele é emblemático, né? Os dois caem com a mesma aceleração ou velocidade? Não. Por quê? Ou sim, quando? Bom, no ar. Os dois caem com a mesma velocidade e aceleração? Não. Porque a pena sofre resistência do ar muito maior que a pedra. A gente vai falar sobre isso depois, melhor na parte de fricção e atrito. No vácuo, os dois caem com a mesma velocidade? Sim. Os dois chegam no chão ao mesmo tempo. Quando o Louis Armstrong foi o primeiro astronauta, não sei se foi o primeiro, mas foi um dos que desceu na Lua, a primeira coisa que ele fez, ele largou um martelo e uma pena. Tá? Como na Lua a atmosfera é muito, muito tênue, é como se fosse vácuo, né? Os dois objetos caíram no chão quase que simultaneamente. Hoje em dia tem em vários laboratórios câmeras de vácuo em que a gente realiza esse experimento. Solta o martelo e uma pena, uma folha de papel, e os dois chegam no chão ao mesmo tempo. Uma maneira da gente inferir mais ou menos o que está acontecendo é o seguinte: eu pego uma folha de papel e solto ela. Ela desce mais ou menos lentamente em direção ao solo. Agora eu pego e amasso essa folha de papel numa bolinha e solto ela de novo. Bom, a massa continua a mesma. O que mudou então? O que mudou foi a resistência do ar que essa folha está sofrendo. Então, a primeira ou a mais importante dessas experiências, né, é aquela que se diz que Galileu realizou na Torre de Pisa, né, em que ele foi lá em cima da torre, que era inclinada, e por isso ele escolheu para fazer esse experimento, e soltou duas bolas de massa diferente, mas de mesmo tamanho. E as duas supostamente chegaram ao mesmo tempo no chão. Então esse experimento dele era para contrariar um pouco a concepção que se tinha, e que às vezes a gente ainda carrega, de que os objetos mais pesados caem mais rápido. Bom, às vezes isso é verdade, mas não é porque eles são mais pesados, é simplesmente porque o efeito da resistência do ar sobre eles não é tão importante, tá? Que dá pra gente ver aqui no caso da folha de papel, que é amassada e daí passa a descer com velocidade maior. Então, resumindo, a gente vai discutir isso com mais profundidade depois, no segundo semestre, na parte de gravitação, certo? Mas resumindo o que eu estou falando, todos os objetos, tá? Estou botando aqui esquematicamente 3 objetos diferentes, de materiais diferentes, de formas diferentes. Se a gente despreza a resistência do ar, eles vão todos cair mais ou menos com a mesma aceleração. Digamos que eu soltei todos com a mesma velocidade, velocidade zero, por exemplo. No primeiro segundo, eles vão ter uma determinada velocidade. Vou botar aqui depois de 1 segundo. No segundo segundo, eles vão ter outra velocidade e assim por diante. Tá? Quanto que muda a velocidade deles? Em cada segundo que passa, a velocidade deles aumenta mais ou menos 9,8 metros por segundo em cada segundo que passa. Isso é aceleração, e é o que a gente chama de G, porque na superfície da Terra é uma constante. Mais ou menos uma constante, né? Varia um pouco de um lugar para outro e da região do globo, né?
Para a maioria dos nossos objetivos práticos, a gente pode aproximar isso por 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Porque vai ficar muito mais fácil de raciocinar enquanto eu explico. Então, se eu largo um objeto com velocidade 0, tá? Tá aqui o chão. Tá? Eu largo um objeto com velocidade 0. Depois de 1 segundo, que velocidade ele vai ter? Bom, se passou 1 segundo e a velocidade inicial dele era 0, daqui a 1 segundo ele vai ter velocidade 10 metros por segundo. De novo, eu estou usando o valor arredondado para ficar mais fácil de raciocinar. Se ele saiu de 0 no início e terminou em 10, a velocidade média dele aqui nesse intervalo é 5. Então, que distância ele andou? 5 metros. Certo? Entre o segundo 1 e o segundo 2. Então, entre o segundo 1 e o segundo 2. Se ele está aqui com 10 metros por segundo e em cada segundo ele ganha 10 metros por segundo de velocidade, depois de mais 1 segundo, ele vai estar com 20. Vou fazer o vetor proporcionalmente maior. Certo? Se nesse intervalo de 1 segundo, desculpa, aqui não é ΔT, aqui é T2, né? ΔT é 1, né? T2, tá? Aqui é T0 nesse ponto, T1, T2. Retornando, se ele começou no intervalo com 10 metros por segundo, chegou no fim do intervalo com 20 metros por segundo, a velocidade média aqui no intervalo é 15 metros por segundo. Certo? Então, em 1 segundo, ele andou 15 metros. Então, se vocês observam, bom, e daí ele continuaria, daqui a 1 segundo, ele teria 30 metros por segundo de velocidade. A velocidade média no intervalo seria 25 metros por segundo. De novo, como eu estou olhando de segundo em segundo, ele teria andado 25 metros. O ΔY, no primeiro segundo ele andou 5, depois ele andou 15, depois 25. Qual seria o Y? Ele saiu de 0, foi até 5, depois 5 mais 15 ele estava em 20, depois 20 mais 25, 45. Né? Então, daqui até aqui ele andou 5, daqui até aqui ele andou 15, daqui até aqui ele andou 25. Qual era a velocidade? A velocidade começou em 10, depois começou em 0, depois 10, depois 20, depois 30. E a aceleração? 10, 10, 10. Então, a posição está crescendo, cada segundo que passa, ele está andando uma distância maior. Por quê? Porque a velocidade dele está crescendo e a aceleração está constante. Nota que a velocidade está crescendo linearmente. Cada segundo que passa, a mesma quantidade é adicionada à velocidade. Quanto que é essa quantidade? Esses 10. A distância, por outro lado, está crescendo quadraticamente. Porque como a velocidade está aumentando, em cada segundo ele vai andar uma distância maior. Como que a gente pode resumir tudo isso em uma equação? Bom, são aquelas mesmas equações que eu falei no começo. Tá? Agora, só para ficar claro, como que a gente costuma desenhar os eixos? Tá? Em geral, a gente diz que aqui no chão é 0 e que a distância cresce para cima. Né? Então, se a gente usa essa definição de posição, né, em geral a gente costuma fazer isso. Né? Para onde que está a velocidade? Eu estava falando só em termos absolutos, tá? Mas para onde que está essa velocidade? Essa velocidade é negativa.
Por que ela é negativa? Porque ela está fazendo o objeto andar para trás no eixo que eu defini. E a aceleração? A aceleração também é negativa. Por que ela é negativa? Porque o objeto está sendo acelerado nesse sentido e eu coloquei o meu eixo naquele sentido. Então, aquelas mesmas equações de movimento, essas equações se aplicam para qualquer movimento que tenha aceleração uniforme, mas vamos reescrevê-las para o caso de queda livre, em que a aceleração agora é negativa. Então, a gente... Agora eu não estou mais falando de x, mas de y. Tá? Aqui eu estou usando uma prática comum, que é de colocar explicitamente o menos. Aqui eu botei que o g é menos 10, né? Mas talvez fosse mais correto botar assim, né? Que a aceleração é menos g e é menos 10. Então a gente já está usando aqui que o g é 10. Se quiserem, podem usar o g 9,8 ou 9,87. Eu estou usando 10 para ficar mais fácil de conduzir os raciocínios com vocês, sem parar para fazer as contas, né? Então aqui está me dizendo a altura que o objeto está no instante t depende da onde ele foi largado, se ele tinha velocidade inicial ou não e quanto tempo transcorreu. Tá? Da mesma forma, a velocidade que o objeto vai ter no instante t, essa rasura aqui é um erro, depende da velocidade que ele foi largado, da gravidade no local e de quanto tempo passou. E da mesma forma, juntando as duas, está me dizendo, olha, que a velocidade final do objeto, depois de percorrer uma certa distância, depende da velocidade que ele foi largado, qual era a gravidade no local e por que distância ele caiu ao longo desse tempo. Então, a gente pode fazer um exemplo bem objetivo para tentar entender melhor esses conceitos, certo? Então, eu estou num edifício, no topo de um edifício, tá? E eu deixo cair um vasinho com uma flor, certo? O meu edifício tem 50 metros, tá? E eu me pergunto, em que altura o objeto vai estar depois de 2 segundos? E eu simplesmente largo o vaso. O que significa simplesmente largo? Que a velocidade inicial é 0. Então a gente pode recorrer imediatamente a essa equação. Qual é a altura do objeto depois de 2 segundos? Se ele foi largado, olha, se ele foi largado do topo, ele saiu de 50 metros. A velocidade 0 era 0. E aqui o terceiro termo, 1/2 de 10 vezes 2 ao quadrado. Tá? Então, a altura do objeto em 2 segundos, 50, menos 2 ao quadrado, 4, vezes 10, 40, dividido por 2, 20. Então, se ele saiu de 50 em t0, ele vai estar em 30 em t igual a 2. Certo? Aí, em t igual a 1,
ele estaria, se em t igual a 2 ele desceu até 30, em t igual a 1 ele estaria em 40? Ou não? Então, de novo. Não. Ele estaria em 45. Por quê? Porque a velocidade muda. Então, no primeiro instante ele andou só 5. No segundo instante ele andou 15. Exatamente como a gente tinha feito no raciocínio um pouco antes. Né? Então, isso é o movimento de queda livre, que não precisa necessariamente, como a gente está falando, ser um movimento de queda, né? Porque queda, se a ideia de queda se aplica ao fato de que tu está simplesmente deixando ele agir sobre o movimento da gravidade, quer dizer, tu não está interferindo no meio do movimento, né? Vamos fazer um outro exemplo, tá? Em que eu tenho um objeto, tá? E que ele está na minha mão aqui, em y igual a 0, e que eu vou atirar ele para cima com uma certa velocidade inicial de 30 metros por segundo. E a minha pergunta é o seguinte: qual a altura máxima que esse objeto vai atingir? Ou, em outras palavras, qual é o y máximo? Bom, para a gente descobrir isso, a gente tem que pensar assim, ó, quando eu atiro um objeto, vamos pensar de maneira qualitativa, ou ir raciocinando passo a passo, e depois a gente tenta equacionar isso, tá? Então, o que acontece? Eu joguei ele com 30 metros por segundo. Daqui 1 segundo, tá? Estou fazendo só esquematicamente aqui, não está bem na escala. Daqui 1 segundo, nota, a gravidade está aqui. Menos 10. Né? Ou 10 virado para baixo, como preferir. Aqui nesse outro desenho, mesma coisa. Então, o que ela está fazendo? Como ela está agindo para cá e ela tem valor 10, módulo 10, em cada segundo que passa, ela está retirando 10 desse vetor. Então, se ele era 30, daqui 1 segundo, ele virou 20. Daqui 1 segundo, ele virou 10. Daqui 1 segundo, vou entrar no outro desenho, desculpa, ele virou 0. Quantos segundos leva para chegar no máximo? 1, 2, 3 segundos. E na medida que o tempo continua? Bom, a gravidade vai continuar agindo. Se está em 0, ela vai diminuir 10. Então, daqui 1 segundo, vou desenhar aqui do lado. Ele está com 10 para o outro lado. Daqui 2 segundos, ele está com 20 para o outro lado. Daqui 3, ou menos 10, menos 20, se preferirem, daqui 3 segundos, ele chega na mão da pessoa com a mesma velocidade com que ele foi jogado, só que no sentido inverso. Ele foi jogado com 30 para cima, está subindo, chega no máximo, começa a descer. Ou seja, em cada segundo que passa, o efeito da gravidade na velocidade é esse, 10. O que a gravidade está fazendo é mudar em 10 metros por segundo a velocidade em cada segundo que passa. De novo, como a gravidade está para baixo, passou 1 segundo, tirou 10. Passou outro segundo, tirou 10. Passou outro segundo, tirou 10. Como tinha 0, tirou 10, ficou negativo, quer dizer, inverteu a velocidade. Passou mais 1 segundo, tirou 10. Passou mais 1 segundo, tirou 10. Tá? Bom, por que na realidade, quando eu jogo uma coisa para cima, ela não chega exatamente com a mesma velocidade na minha mão de volta? Porque tem a resistência do ar, né? Mas isso a gente vai considerar depois.
Agora vamos tentar equacionar isso. Então, o que acontece no máximo? Olha, o que a gente examinou aqui. Está subindo, está descendo. O que acontece lá no máximo? Quando chega no máximo, a velocidade em y é zero. Ele para de subir. É isso que define o máximo. Parou de subir. Então, se a gente olha para aquelas equações, aonde que a gente poderia usar isso? Nessa segunda equação. Eu tenho. Então, vamos descobrir o máximo. A gente já sabe que no máximo Vy é zero. E a gente sabe que V0y é 30. Certo? Então, vou colocar essa equação. E o que eu quero saber é o tempo. Vou ver se eu consigo descobrir esse tempo de subida. Tá? Então, eu simplesmente passo para cá, subtraindo. Passa o g dividindo. E agora substituo os valores que eu tenho. No máximo, Vy é zero. Ela saiu com 30. O G é 10. 30 por 10. 3 segundos. Ah, conseguimos. Concorda com o que a gente obteve pensando passo a passo, né? Levou 3 segundos para subir. Quantos segundos vai levar para descer? 3 segundos. Qual é o tempo de subida? 3 segundos. Qual é o tempo de descida? 3 segundos. Qual é o tempo de descida? Qual é o tempo de voo, que a gente chama? Quanto tempo ficou no ar? Isso mais isso. Tá? Bom, mas não era isso que eu queria saber qual é a altura dele. Bom, então eu posso descobrir a altura, se eu já descobri quanto tempo leva para subir, né? Eu tenho essa equação agora. E o que eu quero saber, a altura máxima, eu tenho que colocar descobrir qual é essa altura quando ele está no máximo, ou seja, em 3 segundos. Que vai ser, da onde que ele saiu? De zero. Qual é a velocidade inicial dele? 30. Quantos segundos se passaram? 3 menos. Quanto que é G? 10. Quanto que é T? 3 ao quadrado. Tá? Então, 90 menos 3 ao quadrado, 9, vezes 10, 90 dividido por 2, 45. 90 menos 45, 45 metros. Nota, eu estou suprimindo todas as considerações sobre as unidades, porque eu estou trabalhando sempre no sistema internacional, né? Que significa quilo, quilograma, metro, segundo e unidades derivadas. Então, aqui seria em metros, aqui metro por segundo vezes segundo fica metro, aqui metro por segundo ao quadrado vezes segundo ao quadrado fica metro. Então, minha resposta é em metro. Tá? Uma vez que a gente seja coerente nas unidades, a gente tem certeza que elas vão ser homogêneas dentro das equações e vão se cancelar adequadamente, porque as equações já são desenvolvidas de maneira que elas sejam homogêneas nas unidades. A gente falou isso um tempo atrás, né? Esse termo é uma distância, esse termo é uma distância, esse termo é uma distância. Então, 45. Por que 45? Será que isso faz sentido? De novo, vamos voltar ao raciocínio. Ele saiu com 30 metros por segundo. Daqui um segundo, ele tinha 20 metros por segundo. Por que ele tinha 20? Porque a gravidade tirou 10. Ela está agindo aqui. Né?
Daqui a 1 segundo tinha 10. Tá tudo fora de escala aqui, tá? É só pra gente poder raciocinar. Daqui a 1 segundo tava 10. Daqui a 1 segundo tava 0. Então, saiu de 30, daqui até aqui, vou desenhar do lado, tá? Daqui até aqui, qual é a velocidade média? Saiu de 30, chegou com 20, a velocidade média é 25 metros por segundo. Então, quanto andou aqui? 25 metros. Por quê? Passou 1 segundo. Daqui até aqui, saiu de 20, com 20, chegou com 10. Qual é a velocidade média? 15 metros por segundo. Em 1 segundo, andou 15 metros. Daqui até aqui, saiu de 10, chegou em 0, velocidade média 5 metros por segundo. Em 1 segundo, andou 5 metros. De novo, está fora de escala, né? Mais 25, mais 15, 40, mais 5, 45. Então, faz sentido. Mas se eu consigo descobrir tanto o tempo de subida e de descida raciocinando, se eu consigo descobrir a altura raciocinando, para que usar essas equações? Tá? Porque quando o problema é muito simples, com números redondos principalmente, como eu estou fazendo aqui de propósito, fica muito fácil produzir esse raciocínio. Tá? Mas na medida que o movimento fica mais complexo, envolve distâncias e tempos maiores, vocês não vão conseguir fazer isso. Então o resumo do que a gente está pensando aqui, do que a gente fez passo a passo, o resumo disso está sintetizado na forma de uma equação. Para cada segundo que passa, qual é a posição dele por uma certa gravidade? Lembra que eu peguei lá na aula 4, 5, eu peguei essas equações e botei uma dentro das outras, né? Botei essa dentro dessa, depois peguei a média das velocidades. Então, essa equação aqui tem dentro dela embutida a ideia de que a aceleração está mudando a velocidade e a velocidade está mudando a posição. Então, todo esse pensamento aqui que a gente faz de maneira explícita, né? Tá tudo isso embutido na equação e muito mais, porque essa equação aqui diz para cada instante de tempo, para todos os instantes de tempo, aonde que o objeto vai estar. Tá? Então, embora pareça que dá para a gente resolver assim, não dá na maioria dos casos. Só nesses casos muito simples. Eu estou fazendo aqui justamente para que a gente consiga entender, para ficar mais claro o que está acontecendo com o movimento. Tá? Mas na maioria das vezes a gente tem que tentar transpor esse raciocínio, colocar ele na forma de uma equação e usar a equação para resolver o problema. O que a gente tem que... o desafio para resolver essas coisas é a gente entender o que essa equação está dizendo. Ela está dizendo qual é a posição do objeto num certo instante de tempo. Esse objeto saiu dessa altura e com essa velocidade. Então, essa equação incorpora toda a característica do movimento dele, a mudança da velocidade por causa da aceleração, a mudança da posição por causa da velocidade. Tudo isso está incorporado para me dizer, para se somar, e no final das contas me dizer onde é que o objeto estava depois que se passou tanto tempo. A mesma coisa acontece com a velocidade. Essa equação está incorporando como que a aceleração modifica a velocidade. Por que essa tem o tempo ao quadrado e essa não? Porque o efeito da aceleração na posição ele é de segunda ordem. O que significa isso? Significa o seguinte: a aceleração muda a velocidade e a velocidade muda a posição. Então tem dois efeitos encadeados, digamos assim. A gente diz que o efeito da aceleração na posição é de segunda ordem, ou que a posição tem uma variação de segunda ordem com o tempo, porque a aceleração também é medida por tempo. Quanto varia a velocidade por tempo. Tá? Então, o fato da aceleração influenciar a velocidade influenciar a posição, significa que a posição vai ter uma dependência de segunda ordem, né, ao quadrado, no tempo. Já a velocidade, não. A aceleração afeta diretamente a velocidade. Então, a velocidade cresce em primeira ordem com o tempo.
Primeiro segundo aumentou 10. Segundo segundo aumentou 10. Terceiro segundo aumentou 10 na velocidade. 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, 30 metros por segundo, 40 metros por segundo e assim por diante. Né? A posição não. Primeiro 5, depois 15, depois 25 e assim por diante. Né? Vai crescendo quadraticamente. Tá? Então, o movimento de queda livre é um movimento característico de aceleração constante, em que a gente pode aplicar todas aquelas equações que a gente desenvolveu para a cinemática, né, para uma situação em que a aceleração é sempre a mesma. Ele é um movimento muito importante porque todos os corpos que se movimentam na superfície da Terra estão sujeitos à gravidade. Então, o movimento vertical de qualquer corpo sempre vai ser descrito por esse movimento de queda livre. Tá? Quando eu jogo agora, a próxima etapa é o seguinte: quando eu jogo uma pedra para cima, com certo ângulo, para cima e para frente, o que acontece? Daí eu vou conseguir desmembrar o movimento dessa pedra em dois movimentos. Um tipo de movimento descreve a subida e descida, e outro descreve o movimento da pedra para frente. Como a gravidade está agindo direto para o centro da Terra, ou seja, direto na vertical, a gravidade só vai afetar o movimento de subida e descida da pedra. Não vai afetar o movimento da pedra indo para frente. Então, a gente vai ter, quando uma pedra está se deslocando, né? Então, de novo, né? Joguei uma pedra aqui. Quando ela está se deslocando, ela vai subir e descer e ela vai vir para frente. A gravidade que está agindo nesse sentido só vai afetar a subida e a descida dela. Não afeta o movimento dela ao se deslocar para frente. Então, numa direção a gente vai ter movimento acelerado, no outro vai ter movimento uniforme. Tá? Na próxima aula a gente tenta equacionar essas duas coisas numa só. Eu estou só antecipando sem revelar os detalhes. Certo? Por enquanto é isso.